Agora vamos fazer um estudo aqui de regressão linear usando Machine Learning, né, para dados fictícios relacionados a um conjunto de dados, né, onde eu tenho o mês, o ano e a quantidade de vendas, né? Então, vamos prever como é que essas vendas ocorrem, né, nos outros 12 meses, por exemplo. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é importar todas as bibliotecas, né? Pandas, NumPy, e a gente vai fazer vamos importar aqui as bibliotecas do Scikit-Learn, para a gente poder trabalhar com as funções de fazer a divisão entre treino e teste, modelo de regressão linear, além de que a gente está importando aqui duas outras funções importantes para a gente medir a acurácia do nosso modelo, que é o R2 Score e o Mean Squared Error, ok? Por final, a gente importa aqui também a biblioteca gráfica Matplotlib, ok? Então, vou primeiro criar aqui um conjunto de dados fictícios. Então, eu defino aqui o mês, o ano e as vendas, tá? Isso aqui são as colunas do meu data frame. Junto tudo, né? Ó, data, estou armazenando isso aqui dentro de data, ou seja, é uma lista onde eu tenho o mês, dicionário, né? Onde eu tenho o mês, o ano e a venda. Eu junto tudo. Quando eu visualizo, aparece aqui, ó, mês, ano e vendas, né? Os meses de 1 a 12, o ano 2020 e a quantidade de vendas para cada um dos meses. O data é um dicionário Python que armazena os dados em formato de chave. Cada chave representa o nome de uma coluna e cada valor é uma lista contendo os dados dessa coluna. As chaves são mês, ano e vendas. A lista de dados, eu tenho uma lista aqui contendo os números dos meses de janeiro a dezembro. 2020 vezes 12 é porque é uma lista gerada multiplicando o valor 2020 por 12. O que resulta é uma lista contendo o valor 2020 repetido 12 vezes. Que foi o que nós vimos aqui quando a gente imprimiu o nosso data frame, certo? E aqui os valores que eu coloquei valores fictícios. Claro, pessoal, isso aqui é só um teste bem simples que eu estou fazendo, mas a gente poderia fazer uma avaliação dessa em cima de dados reais. Em seguida, o que que a gente faz aqui? Eu vou selecionar as features e label, como eu expliquei para vocês. Features são as características e label é o que define, né? Então, features, qual é a sua característica que eu quero analisar? O mês. Meu label aqui é vendas, certo? O meu rótulo, tá? Aqui, o que eu estou fazendo? Eu vou fazer a divisão entre dados de treinamento, x, y de treinamento e x, y de teste, né? Então, ele utiliza essa função train test split da biblioteca scikit-learn. Inclusive, a gente faz a importação dessa biblioteca aqui logo no início, certo? Aí, o que é que eu faço aqui, ó? Eu vou utilizar essa biblioteca, eu tenho os parâmetros x e y dentro dessa função. X e y vão representar justamente, ó, o mês e as vendas. Esse 0.2 text size é o quê? A proporção do conjunto de dados que será utilizado como conjunto de teste. Nesse caso, 20% dos dados serão para teste, 80% para treino. 0.2 especifica 20%. E o run state ele garante que a divisão dos dados seja a mesma todas as vezes que o código foi executado, né? É uma semente aqui para geração de números aleatórios, beleza? As saídas da minha função, então ele retorna o conjunto de features, ou seja, de características de treino, conjunto de características de teste, as labels de treino e as labels de teste, beleza? O que é que eu estou fazendo aqui agora? Ó? Eu vou importar, eu vou dizer que o meu modelo vai usar essa função, regressão linear. É uma classe da biblioteca scikit-learn que representa o modelo de regressão linear. Essa regressão linear é um método estatístico para modelar a relação entre variáveis dependentes e uma ou mais variáveis independentes, ok? E o fit é para poder fazer o treino, onde eu boto o X do treino e o Y do treino, que ele vai ter 80% dos dados para fazer o treino, certo? Então, é um método do objeto que ajusta o modelo aos dados do treino. Ele aprende os parâmetros do modelo, que são os coeficientes lá da regressão linear, que melhor descreve as relações entre as features e a variável alvo, as features e os labels, ou rótulo, como queira. Aqui já expliquei para vocês, né? Aí agora o que é que eu faço? YPRED, ou seja, eu vou fazer a previsão. Então eu vou usar meu modelo, que eu acabei de treinar, e uso essa funçãozinha chamada predict, né? Então ele usa o modelo treinado para prever os dados da variável alvo para o conjunto de teste. Agora eu coloco o teste, os 20% de teste, aí ele vai prever quais são esses valores. E eu vou comparar os dados de teste com os dados de treino.
Eu uso o R2 aqui, ó, para ver se o Y de teste tá. Coloco o Y de teste, né? Que no caso são as variáveis de teste, e o Y predito. Então ele faz o cálculo, aí vai dizer se estiver próximo de 1 é porque os dados estão bons, se não é porque não está tão bom assim. Nesse caso aqui, ó, você vê que está 0,99, então está muito bom, certo? É, E aqui, ó, eu visualizo a regressão linear. Eu vou imprimir aqui um gráfico, onde eu coloco o x e o y. X do teste, y do teste. A cor é preta, são os dados reais, que estão representados aqui por essa bolinha. Tá, ó. Tem três valores aqui, certo? E eu ploto ele. Ploto o x, o x do teste e o y predict. Aqui, ó, scatter é porque eu estou plotando os dados de teste, certo? São os dados reais. Aí, se eu usar esses dados reais para fazer minhas previsões, será que os valores estão batendo? Estão batendo, ó, vocês estão vendo aí? As previsões estão batendo quase que em cima dos dados reais, que aí é representado pela linha azul, tá? Cor azul, aqui é a largura e o label, previsões, que é o que aparece aqui nessa legenda. Aí, X label, mês, que é o eixo X, no eixo Y eu coloco vendas, certo? E o título aqui, previsão de vendas. Peço para ele imprimir a legenda, tá certo? Esse grid true é para aparecer essas linhas cinzas aqui, e plot show é para poder mostrar o gráfico, tá? Beleza. Então vocês estão vendo que com os dados de teste, quando eu coloco dentro do meu modelo que foi treinado com os dados de treinamento, ele consegue praticamente bater os valores, certo? Então aqui o modelo está generalizando. Beleza, né? E agora a gente pode pensar em um outro dado, em uma outra situação. Bom, agora eu quero ver como é que eu faria, tá? Como é que eu faria para. Eu vou criar novos meses para previsão, tá? Então eu vou botar o mês de 13 a 25, certo? E eu quero que ele prevê quais são esses valores. As novas previsões vão ser baseadas em quem? Nos valores dos novos meses, certo? Um vetor que vai variar de 13 a 25. Aí ele calcula novas previsões e eu ploto esses gráficos, eu ploto esses valores aqui, certo? Então, quando eu plotar esses valores aqui, olha só o que vai acontecer aqui. Ele mostra os dados reais e as previsões futuras, certo? Ou seja, porque realmente é uma regressão linear. Espero que vocês tenham entendido, tá? Uma dica, vocês podem pegar cada um dos trechos desses códigos e pedir para um Gemini, um chat GPT explicar